Em meio ao fervor efervescente de Jerusalém, nos alvores da igreja cristã, um homem se destacava pela sua fé inabalável e por um carisma que cativava a todos. Seu nome era Estevão. Ele não era apenas um crente, mas uma força da natureza, um espírito ardente que brilhava intensamente em um tempo de profunda devoção e crescente perseguição. A comunidade cristã, que nascia e se expandia rapidamente na Cidade Santa, enfrentava desafios monumentais. Internamente, a logística de cuidar de um número cada vez maior de fiéis tornava-se complexa. Externamente, a nova fé colidia com as tradições milenares e a rigidez das autoridades religiosas. Era um caldeirão de esperança e tensão, onde a palavra de Deus se espalhava como fogo, mas também onde as brasas da discórdia começavam a crepitar. O primeiro grande desafio surgiu na organização diária. Com a explosão de novos convertidos, a distribuição de alimentos e recursos para os necessitados, especialmente as viúvas, tornou-se um ponto de atrito. Murmurações começaram a surgir, com as viúvas helenistas sentindo-se preteridas em relação às hebraicas. A discórdia ameaçava corroer a unidade da jovem igreja. Os apóstolos, cientes da necessidade de se dedicarem à oração e à pregação da palavra, reconheceram que precisavam de auxílio. Assim, com sabedoria divina, decidiram escolher 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para assumirem a responsabilidade dessa importante tarefa de servir. Estevão, com sua reputação impecável e sua fé visível, foi um dos escolhidos, ascendendo a um papel de serviço e liderança. Com a imposição de mãos dos apóstolos, Estevão foi investido de uma graça e poder que transcendiam o comum. Ele não apenas servia às mesas, mas também realizava grandes prodígios e sinais entre o povo, curando enfermos e operando milagres que espantavam a todos. Sua pregação era eloquente e cheia do Espírito, e as pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. A fama de Estevão cresceu, e com ela a atenção e a admiração de muitos, mas também a inveja e a oposição de outros. Não demorou para que sua crescente influência atraísse a ira de alguns grupos. Membros da Sinagoga dos Libertos, vindos de Cirene e Alexandria, homens eruditos e zelosos da lei, levantaram-se para discutir com Estevão. Eles tentaram refutar seus argumentos, desafiar sua interpretação das Escrituras e silenciá-lo. Contudo, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão, em cada debate, demonstrava uma clareza e uma convicção que desarmavam seus adversários, deixando-os frustrados e humilhados. A cada vitória verbal de Estevão, a raiva e o ressentimento aumentavam. Incapazes de superá-lo em debate, os adversários de Estevão começaram a tramar nas sombras. Suas discussões passaram a ser sussurros de conspiração. Eles começaram a buscar falsas testemunhas, pessoas dispostas a mentir e a inventar acusações contra ele. O crescimento de sua popularidade e, mais importante, a ousadia de sua pregação, que desafiava as tradições estabelecidas e apontava para uma nova ordem em Cristo, irritavam profundamente os líderes religiosos. A mensagem de Estevão era uma ameaça direta ao seu poder e autoridade. A sombra da perseguição, que até então parecia distante, começou a se aproximar densa e ameaçadora. A vida de Estevão, que outrora era de serviço humilde e de pregação inspiradora, estava prestes a mudar drasticamente. Ele se tornara um alvo, um símbolo de uma fé que eles não podiam controlar. O palco estava montado para um conflito inevitável. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A conspiração contra Estevão, tecida nas sombras da Sinagoga dos Libertos, rapidamente ganhou forma e força. Os adversários, movidos por um ódio cego e uma inveja corrosiva, não pouparam esforços para destruir a reputação do homem de fé. Eles subornaram indivíduos sem escrúpulos, homens dispostos a vender a verdade por algumas moedas, para espalhar mentiras insidiosas sobre Estevão. As acusações eram graves, proferidas com a intenção de inflamar o povo. Blasfêmia contra Moisés, o grande legislador, e ainda mais grave, blasfêmia contra o próprio Deus.
Essas palavras ecoavam pelos becos de Jerusalém, transformando a admiração em suspeita e, finalmente, em fúria. A agitação se espalhou como um incêndio. O povo, inicialmente receptivo à pregação de Estevão, começou a ser manipulado pelas calúnias. Os anciãos guardiões da tradição e os escribas intérpretes da lei foram incitados, seus corações envenenados pela narrativa distorcida. A multidão, antes um mar de ouvintes ávidos, transformou-se em uma turba enfurecida. O clímax da conspiração ocorreu quando, em um ato de violência premeditada, Estevão foi capturado. Arrancado de seu serviço e de sua pregação, ele foi arrastado sem cerimônia, em meio a gritos e empurrões, perante o venerável Sinédrio. O mais alto tribunal religioso de Israel, um local de julgamento e de poder, tornou-se o palco de sua inevitável confrontação. Diante dos 71 membros do Sinédrio, as falsas testemunhas, com vozes carregadas de convicção fabricada, apresentaram seus depoimentos mentirosos. Com olhos fixos em Estevão, eles afirmavam que ele proferia palavras ultrajantes contra o lugar santo, o templo, o coração da fé judaica. E pior ainda, que ele falava contra a lei de Moisés, a base de toda a sua existência e identidade como povo escolhido. Cada palavra era uma facada, destinada a minar sua credibilidade e a selar seu destino. O ar na sala do Sinédrio estava pesado, carregado com a tensão da acusação e a expectativa da condenação. Contudo, Estevão permaneceu imóvel, sua calma uma afronta à fúria que o cercava. Naquele momento crítico, algo extraordinário aconteceu. Aqueles que estavam sentados no Sinédrio, fixando os olhos sobre ele, viram seu rosto. Não era um rosto de medo ou desespero, mas um rosto que irradiava uma luz sobrenatural. Seu semblante se iluminou, transformando-se diante de todos, parecendo o rosto de um anjo. Era um sinal visível da presença divina, um testemunho silencioso de sua inocência e da graça que o envolvia. Essa visão, embora impactante, não abrandou os corações endurecidos de seus acusadores. O sumo sacerdote, com uma voz grave que tentava disfarçar a impaciência, rompeu o silêncio. "São estas coisas assim?" perguntou ele a Estevão, dando-lhe a chance de se defender. A pergunta era uma formalidade, um convite para que Estevão negasse as acusações ou se retratasse, talvez implorando por misericórdia. Mas Estevão tinha outros planos. Ele não estava ali para se defender no sentido que esperavam. Em vez de simplesmente refutar as mentiras, Estevão decidiu usar aquele púlpito inesperado para uma última e poderosa pregação. Sua defesa seria uma reinterpretação radical da história de Israel, uma narrativa que apontaria para a verdade suprema de Cristo. Com uma coragem inabalável, Estevão começou a falar, não em sua própria defesa, mas em defesa da verdade. Ele iniciou sua narrativa com Abraão, o pai da fé, traçando a jornada do povo judeu através de José, o sonhador, e Moisés, o libertador e legislador. Ele falou da construção do templo, um lugar sagrado, mas que não poderia conter a totalidade de Deus. A cada passo, Estevão tecia a tapeçaria da história de seu povo, mas com um fio diferente, um fio de desobediência e rebeldia constante contra Deus e seus profetas. Ele narrava como Israel repetidamente havia rejeitado os mensageiros divinos, mostrando um padrão de resistência ao Espírito Santo. A tensão na sala do Sinédrio crescia a cada palavra. Os membros do conselho, ouvindo sua própria história recontada de uma forma tão incisiva, começaram a se agitar. A raiva borbulhava em seus corações, pois Estevão não estava negando as acusações. Ele estava de fato expondo a hipocrisia deles, revelando a cegueira espiritual que os impedia de reconhecer o Messias. Ele estava os forçando a confrontar sua própria história de rejeição e desobediência. A cada frase, o rosto de Estevão, antes angélico, tornava-se o de um profeta, destemido e resoluto. A questão pairava no ar. Como Estevão conseguiria manter a calma e a clareza diante de tanta hostilidade, e qual seria o ponto de virada de sua defesa, que agora se revelava uma acusação? Estevão, com os olhos fixos nos membros do Sinédrio, ignorou a crescente agitação.
Sua voz, antes calma e narrativa, adquiriu um tom profético, carregado de autoridade divina. Ele sabia que estava no limiar de sua existência terrena, e cada palavra que proferia era um martelo batendo na consciência de seus acusadores. Homens de dura cerviz, ele exclamou, sua voz ressoando pela câmara do tribunal, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A acusação foi um golpe direto, atacando o cerne de sua identidade religiosa. Eles se consideravam os guardiões da fé, os pilares da lei, e Estevão ousava chamá-los de rebeldes contra o próprio Espírito de Deus. O ar se tornou denso com a raiva contida, mas Estevão não vacilou. Ele continuou, desenrolando a história de seus antepassados, não como um conto de glória, mas como um registro de rejeição. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele perguntou retoricamente, a verdade inegável ecoando em suas palavras. E mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. A cada frase, a fúria dos membros do Sinédrio aumentava. Seus rostos se contorciam em expressões de ódio, seus murmúrios se transformaram em rosnados. Estevão não estava mais defendendo sua inocência, mas proferindo um julgamento. Ele os estava acusando de uma traição milenar que culminara no maior dos crimes, o assassinato do Messias, o justo que os profetas haviam anunciado. A sala parecia encolher sob o peso de suas palavras, a tensão palpável, quase elétrica. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardastes, Estevão concluiu, sua voz atingindo um clímax. A última acusação foi a gota d'água. Eles haviam se vangloriado da lei, a tinham como seu maior tesouro, e Estevão os acusava de não a terem guardado. A hipocrisia estava exposta em sua forma mais crua. Ao ouvir estas palavras, os membros do Sinédrio não puderam mais conter sua fúria. Um rugido coletivo irrompeu na sala. Eles rangiam os dentes contra ele, seus corpos tensos, olhos injetados de sangue. O ódio os consumia, transformando-os numa turba incontrolável. No entanto, em meio a essa explosão de fúria terrena, Estevão permaneceu sereno. Sua calma era quase sobrenatural, uma ilha de paz em um mar de caos. Cheio do Espírito Santo, ele não olhou para os rostos irados à sua frente, mas para além deles, para o infinito. Seus olhos se levantaram, fixando-se no céu, e ali, em uma visão gloriosa, ele viu a glória de Deus. E à destra de Deus, em pé majestoso e acolhedor, estava Jesus. Um sorriso de êxtase iluminou o rosto de Estevão, contrastando bruscamente com a escuridão da raiva que o cercava. Ele não pôde conter a revelação. Com uma voz clara e forte, que de alguma forma conseguiu cortar o barulho da fúria do Sinédrio, ele proclamou a todos: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A declaração de Estevão foi a blasfêmia final para seus acusadores. Para eles, era a confirmação de suas piores suspeitas, a prova irrefutável de que ele era um herege. A visão de Estevão, a glória que ele descrevia, era para eles uma afronta direta à sua fé monoteísta e ao seu conceito de Deus. A fúria em seus corações atingiu seu ápice, transformando a câmara do Sinédrio em um caldeirão de ódio. A pergunta que se impunha, terrível e inevitável, era: o que fariam com ele agora que ele havia confirmado, em suas próprias palavras, tudo o que o acusavam de ser? O destino de Estevão estava selado, não por sua culpa, mas pela cegueira e pelo ódio daqueles que deveriam ser os guardiões da verdade. A sentença, embora ainda não proferida, já era uma realidade naqueles corações endurecidos. A declaração de Estevão, ecoando pela câmara do Sinédrio como um trovão, desencadeou uma reação violenta e incontrolável. Não havia mais espaço para debates ou formalidades. As palavras "Filho do Homem em pé à destra de Deus" foram a fagulha que incendiou a turba. Os membros do Sinédrio, tomados por uma fúria cega e ensurdecedora, soltaram um grito gutural e uníssono, um som primal de ódio e repulsa. Eles taparam os ouvidos, como se quisessem se proteger de uma blasfêmia insuportável,
e numa ação coordenada e brutal, lançaram-se furiosamente contra Estevão. Não houve julgamento formal, nenhuma sentença proferida de acordo com a lei que tanto professavam guardar. A justiça havia sido pervertida, substituída pela vingança e pelo linchamento. Arrastaram Estevão para fora da cidade, empurrando-o e golpeando-o, seus rostos distorcidos pelo ódio. O caminho até o local da execução era um corredor de tormento, onde cada passo era acompanhado por insultos, pontapés e a certeza iminente da morte. A intenção era clara: executá-lo pelo crime, que em suas mentes era a mais grave das ofensas, a blasfêmia contra Deus. Ao chegarem fora dos portões da cidade, a multidão enfurecida já se aglomerava, sedenta por sangue. O apedrejamento era a forma de execução reservada para os blasfemos, e ali, sob o sol implacável de Jerusalém, Estevão seria o primeiro a enfrentar tal destino em nome da nova fé. As primeiras pedras começaram a voar, atingindo seu corpo com força brutal. Cada impacto era uma dor lancinante, mas, surpreendentemente, não havia desespero em seus olhos. Havia uma paz que transcendia a compreensão humana, uma serenidade que só podia vir de sua inabalável fé e da visão celestial que ainda preenchia sua alma. As testemunhas da acusação, de acordo com o costume, depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Este homem, com sua postura imponente e um zeloso fervor religioso, observava a cena com uma aprovação fria e calculista. Em seus olhos, o apedrejamento de Estevão não era um ato de barbárie, mas uma justiça necessária, um expurgo da heresia que ameaçava a pureza da fé judaica. Ele assentia, talvez com um sorriso sutil de satisfação, enquanto as pedras continuavam a chover sobre Estevão. A morte daquele pregador ousado era, para Saulo, um passo fundamental para erradicar a nova seita que crescia em Jerusalém. Enquanto as pedras continuavam a cair, Estevão, com as últimas forças que lhe restavam, elevou a voz em uma oração que ecoaria pelos séculos. Não era um lamento, mas um clamor de entrega e confiança. Senhor Jesus, ele suplicou sua voz fraca, mas firme, recebe o meu espírito. Era o mesmo pedido que seu mestre havia feito na cruz, um ato final de devoção e abandono total nas mãos de Deus. E em um ato de amor e compaixão que desafiava toda a lógica humana diante de tanta crueldade, Estevão se ajoelhou. Com a cabeça erguida, desafiando a dor e a raiva que o cercavam, ele clamou em alta voz, em um último sopro de vida: Senhor, não lhes imputes este pecado. O perdão, em meio ao martírio, era o testemunho mais poderoso de sua fé, o reflexo mais claro do amor de Cristo em seu coração. Após proferir essas palavras de perdão, Estevão adormeceu. Seu corpo, castigado pelas pedras, finalmente cedeu, mas seu espírito se elevou, tornando-o o primeiro mártir cristão, um farol de fé e perdão. A cena da morte de Estevão, sua fé inabalável, a coragem com que enfrentou o fim e, sobretudo, seu ato final de perdão, deixou uma marca profunda e perturbadora na mente de Saulo. Embora ele aprovasse a execução, algo dentro dele foi tocado. Uma semente de questionamento plantada que, por enquanto, permaneceria dormente, mas que um dia germinaria e transformaria seu destino. A morte de Estevão parecia um fim trágico e sem sentido, mas será que sua fé e seu sacrifício teriam um impacto duradouro naqueles que o presenciaram, especialmente em Saulo, o jovem zeloso que guardava as vestes dos assassinos? O futuro da igreja e o destino de muitos dependeriam da resposta a essa pergunta. A morte de Estevão não foi o fim, mas sim um catalisador. Ela marcou o início de uma intensa e violenta perseguição contra a igreja em Jerusalém, uma onda de repressão que se espalharia como um incêndio incontrolável. Os líderes religiosos, sentindo-se vitoriosos após a execução do blasfemo, intensificaram seus esforços para erradicar a seita nascente que ameaçava suas tradições e seu poder. As sinagogas, antes locais de ensino e debate, transformaram-se em centros de denúncia e hostilidade. Muitos cristãos, temendo por suas vidas e pela segurança de suas famílias,
foram forçados a fugir de Jerusalém. As casas que antes abrigavam reuniões de oração e comunhão tornaram-se vazias, seus moradores dispersos pelos caminhos da Judéia e Samaria. Mas o que parecia ser uma calamidade para a jovem igreja revelou-se na providência divina um meio para a expansão do Evangelho. Cada crente em fuga levava consigo a mensagem de Cristo, plantando sementes de fé em novas terras, expandindo o reino de Deus para além das fronteiras da Cidade Santa. A perseguição, embora dolorosa e cheia de sofrimento, transformou-se em uma força motriz para a evangelização. Nesse cenário de terror e dispersão, o jovem Saulo emergiu como a figura central da perseguição. Sua aprovação da morte de Estevão não foi um ato isolado, mas o prelúdio de uma campanha sistemática e brutal. Com a autoridade e a aprovação do Sinédrio, Saulo devastava a igreja, agindo com um zelo implacável. Ele invadia as casas dos crentes, arrombando portas, arrastando homens e mulheres para fora de seus lares e os entregando à prisão. Seu nome se tornou sinônimo de medo e opressão, um terror para qualquer um que ousasse professar o nome de Jesus. A ironia do destino, no entanto, era profunda e sutil. Cada ato de perseguição de Saulo, cada crente aprisionado ou disperso, paradoxalmente, contribuía para a expansão do cristianismo. A semente lançada pela coragem e pelo testemunho de Estevão, especialmente seu ato final de perdão, continuava a reverberar. Não apenas nos corações dos crentes que viam nele um mártir e um exemplo, mas de maneira mais significativa e inesperada, na consciência de Saulo. Apesar de sua ferocidade na perseguição, Saulo começou a ser atormentado por dúvidas e questionamentos. A imagem de Estevão, seu rosto angelical, sua visão celestial e, acima de tudo, suas palavras de perdão em meio à agonia estavam gravadas em sua mente. Ele tentava afogar essas memórias na violência de suas ações, convencendo-se de que estava fazendo a vontade de Deus ao erradicar a heresia. Mas o vazio da vingança e a satisfação temporária de sua fúria zelosa não preenchiam a inquietude que começava a corroer sua alma. A perseguição, por mais implacável que fosse, não conseguia silenciar a voz interior que questionava a justiça de seus atos e a verdade por trás da fé daquele que ele havia ajudado a matar. O legado de Estevão, o primeiro mártir cristão, tornava-se um exemplo de fé inabalável e perseverança para os primeiros cristãos. Sua história, contada em sussurros e lembrada com reverência, inspirava-os a permanecerem firmes, mesmo diante da mais cruel perseguição. A semente plantada pela morte de Estevão estava germinando lenta e silenciosamente no coração do seu maior perseguidor. A perseguição de Saulo era implacável, mas a questão que pairava no ar era: o que seria necessário para que essa semente florescesse, transformando o carrasco em um arauto da fé que ele tanto combatia? A resposta, ainda oculta nas brumas do futuro, prometia uma reviravolta que mudaria para sempre o curso da história. A inquietude de Saulo, que antes era um sussurro na sua consciência, transformou-se numa tempestade interior. Ele continuava a respirar ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, insatisfeito com a dispersão dos crentes em Jerusalém. Seu zelo pela lei o impulsionava a ir além, a erradicar de vez essa heresia que ousava desafiar as tradições de seus pais. Com cartas de autoridade do sumo sacerdote em mãos, munido de permissão para prender quaisquer cristãos que encontrasse, Saulo partiu para Damasco, uma cidade próspera e importante, onde a comunidade cristã também florescia. A jornada era longa, e a poeira da estrada levantava-se sob as patas dos animais, simbolizando talvez a agitação que ainda reinava em sua alma. Saulo, com sua comitiva, aproximava-se de Damasco, o sol do meio-dia castigando a paisagem desértica. De repente, sem aviso, uma luz do céu, mais resplandecente que o próprio sol, cercou-o. O impacto foi avassalador. Saulo caiu por terra, a força da luz e o terror do momento o subjugando. Em meio ao silêncio ensurdecedor que se seguiu à sua queda, uma voz poderosa e inconfundível ressoou diretamente em sua mente, perfurando a barreira de sua incredulidade e de seu zelo equivocado. Saulo,
Saulo, por que me persegues? A pergunta não era de condenação, mas de profunda tristeza e incompreensão. Saulo, atordoado e cego pela luz, conseguiu balbuciar: Quem és tu, Senhor? A resposta veio, carregada de uma verdade que o abalaria até os alicerces de sua existência. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A revelação foi um choque elétrico, um terremoto espiritual que desmoronou todas as suas certezas. Jesus, o Nazareno, o suposto blasfemo que ele tanto perseguia, estava vivo. E mais, identificava-se com aqueles que Saulo atormentava. Cada chicotada, cada prisão, cada pedra atirada em Estevão, agora parecia ter sido direcionada ao próprio Cristo. A imagem de Estevão, seu rosto angelical e seu perdão na hora da morte, deve ter inundado sua mente, fazendo um sentido terrível e glorioso. Aquele que ele havia jurado destruir era, na verdade, o Messias. Saulo ficou cego fisicamente, mas sua visão espiritual começava a ser restaurada. Seus companheiros de viagem, mudos de espanto, o levantaram e o conduziram pela mão até Damasco. Ali, na casa de Judas, na rua chamada Direita, Saulo passou 3 dias em jejum e oração, totalmente cego. Foram dias de profunda reflexão e arrependimento, um mergulho no abismo de suas ações passadas e na glória avassaladora da revelação divina. A semente plantada pela morte de Estevão, regada por suas lágrimas e orações, finalmente germinava. Enquanto isso, em Damasco, um discípulo fiel chamado Ananias vivia sua fé. Em uma visão, o Senhor o chamou, instruindo-o a ir à casa de Judas e procurar por Saulo de Tarso. Ananias, conhecendo a fama de Saulo como perseguidor, hesitou. Senhor, ele argumentou, tenho ouvido de muitos sobre este homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas o Senhor insistiu, revelando o propósito divino. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Obedecendo à voz divina, Ananias foi e encontrou Saulo. Impôs as mãos sobre ele, e imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Com a visão física e espiritual restauradas, Saulo foi batizado, nascendo para uma nova vida, uma nova identidade. Saulo, o perseguidor implacável, morreu naquele dia. Em seu lugar, nasceu Paulo, o apóstolo, um dos maiores defensores e propagadores do cristianismo. A morte de Estevão, embora tragicamente dolorosa e aparentemente um fim sem sentido, revelou-se o catalisador de uma das maiores reviravoltas da história. Seu sacrifício, seu testemunho de fé e, acima de tudo, seu ato final de perdão não foram em vão. Eles semearam no coração de Saulo a semente da verdade que, um dia, floresceria na conversão de Paulo. Este homem que antes devastava a igreja, agora levaria o evangelho aos gentios, aos reis e aos confins da terra, cumprindo um propósito que Estevão talvez nunca pudesse ter imaginado. O legado de Estevão não era apenas o de um mártir, mas o de um instrumento divino que, através de sua fidelidade até a morte, abriu o caminho para a redenção de seu maior perseguidor e para a expansão global do cristianismo. Sua história permanece um testemunho eterno do poder transformador de Deus, da força do perdão e da verdade de que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz da fé pode acender a esperança e a mudança.